Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Domingo, final de dia. Então é uma oportunidade de nós procurarmos nos interiorizarmos, nos harmonizarmos, para que tenhamos uma semana produtiva, com bastante aprendizado, né? Nessa escola que é a Terra, coisa boa. Então vamos aproveitar esta oportunidade hoje com a nossa irmã Deide, sendo a expositora da noite, e vamos nos interiorizando e nos elevando em prece. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Deide e Lúcia. Obrigada, Ângela. Boa noite. É sempre uma alegria, uma honra, uma oportunidade de estarmos aqui num domingo como esse, que além de ser uma data comemorada pelo mundo cristão, e antes do cristão, o mundo do judaísmo, né, que é um domingo de Páscoa, nós também estamos a 2 dias de comemorarmos a publicação do Livro dos Espíritos, neste dia, em abril de 1857. Então são 160 anos de uma doutrina que vem abrir um leque de oportunidades de estudos, de ensinamentos, de experiências. É uma forma de o mundo abrir seus olhos, abrir sua mente e seus corações para uma nova era, que foi assim que Allan Kardec anunciou o que ele estava recebendo dos espíritos e o que ele estava trazendo para nós. O início de uma nova era. E como é que a gente sabe todas essas coisas? Como é que a gente acompanha o desenvolvimento disso tudo? Há em nós uma curiosidade para saber como é que era aquela época, como é que surgiu Allan Kardec, como é que ele fez tudo isso, o que ele estudou. Eu não sei vocês, mas eu fico sempre pensando como é que seria isso hoje, por exemplo, né? Porque nós estamos falando de 160 anos atrás, quando não havia os meios que nós conhecemos hoje. E, no entanto, o Espiritismo nos traz tanto conhecimento, ele revela tanta coisa, que hoje ainda a nossa ciência está buscando, e muitas vezes ela para em um determinado ponto e dali ainda não passa. Porque ainda falta algum elemento para que ela possa chegar até onde Kardec já, em 1857, havia chegado. E o Livro dos Espíritos, logo na sua primeira capa, passei demais, ele vem dizendo que é uma filosofia espiritualista, o Livro dos Espíritos, e vem aqui, essa tradução é de Herculano Pires, e ele vem dizendo o que contém. Então, a primeira coisa que alguém faz quando pega um Livro dos Espíritos, ele vê o título, mas ele também vê que este livro está lá, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais,
a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Quem diz é Herculano Pires, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Importante essa introdução, por quê? Porque Allan Kardec, ele nunca tomou para ele essa obra, nunca disse fui eu, né? Ele sempre, com toda a humildade que lhe era peculiar, isso é uma obra dos espíritos. Ele ordenou, ele recebeu, ele catalogou. E numa época em que todas as dificuldades, e que hoje já não podemos nem imaginar mais o que era a precariedade daqueles recursos, como ouvia tantos médios de tantos lugares diferentes? Como é que isso se dava? Como é que ele recebia essas cartas de lugares tão longínquos, em línguas que ele talvez não conhecesse todas, embora ele fosse um linguista, mas ele recebia de todas as partes do mundo, por carta? Quanto tempo levava para chegar? Quanto tempo ele dispunha da vida dele para sentar e catalogar tudo isso? Em várias ocasiões de toda a obra de Kardec, a gente vê quando ele fala, ele fala que ele tem pouco tempo, porque a maioria do tempo dele, ele se dispunha a fazer essa obra e ele tinha pouco tempo. Não foi muito tempo, não foi ao longo de uma existência, ele teve um tempo. Mas ele se debruçou sobre isso. Então, o papel deste homem na nossa existência, hoje, o que nós usufruímos, o que nós temos conhecimento, o que nós conseguimos acessar, é de uma importância extraordinária. E por isso precisa ser muito celebrado. Muito celebrado. E não só na data específica do aniversário, mas celebrada como? Estudando, verificando como é que foi que fez, indo atrás de todo o conhecimento que ele nos legou, porque o nosso conhecimento da doutrina espírita não pode ser esgotado numa única leitura, não será esgotado numa única existência, porque é muita coisa, é um arcabouço de ensinamentos, de experimentos, que talvez nós levemos assim algumas encarnações. Não se restringe às 5 obras que nós estudamos mais comumente, porque é um material de mais fácil, da gente lidar com mais facilidade mesmo, né? Mas não é só isso. Ele escreveu muito mais coisas. Ele deixou... Por que eu estou passando tão rápido? Ele deixou tanta obra, ele deixou tantas coisas para que ainda nós, além de estudarmos, mas que nós também verificássemos, para que a gente também faça experiência. Porque se é uma ciência, se é uma filosofia, a ciência ela é sempre passível de ainda experimentos. Nós também precisamos ainda experimentar. Nós também precisamos ainda perguntar, filosofar. Ele nos deu o caminho. Mas ele não disse, aqui está completa, para tudo, não precisa mais ir além disso. Precisamos sempre. E mais, ele pediu que nós questionássemos sempre. Ele disse que poderíamos questionar e muito. Aliás, Kardec gostava muito mesmo que questionassem, porque é através do questionamento que ele ia buscando mais e mais e mais informações. Então, em 1857... nasce para nós essa nova era, esse novo impulso do Livro dos Espíritos. Em 1859, ele traz o que é o Espiritismo, porque em 1857 até 1859, ele teve muitos argumentos, ele recebia muitas contra-argumentações de muitas pessoas, recebia muitas críticas, aberto totalmente a todas as críticas, e também recebia de pessoas alguns questionamentos dizendo, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo ler. Então ele faz como se fosse ali uma cartilhazinha, um livro bem fininho, e que nos traz uma riqueza de diálogos fenomenal. É uma riqueza mesmo de a gente sentar, ler
e falar, meu Deus, como esse homem tinha tanto conhecimento e como foi generoso de nos passar esse conhecimento. Porque ele não se restringe aos seus pares. Ele não estava ali para só agradar. Ele não estava ali para que todos concordassem com o que ele estava dizendo. Kardec não tinha esses problemas. Os opositores eram tratados de igual forma, com respeito, com cordialidade, e ele gostava que houvesse opositores para que ele pudesse ainda mais ir mais fundo naquilo que ele estava fazendo. Então, no que é o Espiritismo, ele traz diálogos com o cético, ele traz um diálogo com o padre, e ele vai trazendo para a gente as questões mais importantes dessa revelação. Então é fantástico que nós possamos também dar uma volta pelas obras de Kardec, e entender o que esse homem veio trazer para nós. Que espírito foi esse? Que missão foi essa? Trazida por este homem com tanta generosidade, que ampliou tanto a nossa visão. Depois disso, ele traz o Livro dos Médiuns, já em 1861, né? E que é um guia dos médiuns e dos evocadores, que aí ele também, nós nos restringimos, e vai haver também no Guia dos Médiuns toda uma doutrinação mesmo de como isso é feito, como é que os grupos se reúnem, como é que deve ser uma casa espírita quando reúne os médiuns, como é que se faz, o que você precisa ter, quem você precisa ser, como se comportar. Todo esse guia é de uma clareza também para quem precisa passar por isso, para quem quer se desenvolver nesse caminho da mediunidade, na educação daquilo que ele vai levar para o mundo, de como ele vai aplicar a sua mediunidade. Em 1862, tem um relato da viagem espírita que ele faz. Kardec era um pedagogo, era também um cientista, e nesse caso um cientista espírita. E ele mostrou que realmente tudo aquilo que ele fazia era com muito respeito ao que ele estava fazendo. Era com muita força e muito foco, que é uma palavra que a gente usa hoje. Ele tinha foco. Se ele estava falando de uma ciência, que estava fazendo experimento, ele também fazia uma ciência de comprovação, ele foi atrás. Então, quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele lança o Livro dos Médiuns, e começa a perceber que em alguns lugares já estão se formando centros espíritas, grupos de estudo, o que ele faz? Ele vai lá. Ciência. Isso é um método científico. Ele não só ficou escrevendo e codificando e traduzindo. Ele foi lá para ver o que os grupos que estavam se reunindo estavam fazendo, como estavam fazendo, e o que ele poderia ir para contribuir com isso. Então ele aplica aquilo que ele fala, ele aplica aquilo que ele faz. Depois, em 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer toda a moral do Cristo, né, que vai nos trazer todo aquele lado que ele fala, que através da filosofia, através da ciência, há também uma transformação necessária que o homem traga junto dele, que é a moral. E essa moral é a moral do Cristo. Em 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 1868, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E de 1858, que é um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos, até 1869, Kardec publicou mensalmente uma revista espírita, que também era chamada de Jornal de Estudos Psicológicos. Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos nos apossar de todo esse conhecimento, uma revista dessas mensal, foram 12 a cada ano, desde 1858 a 1869, que foi o ano da morte dele. Nós temos aqui, então, muitos volumes que
esclarecem e que trazem riquezas de detalhes de como é que era feito isso. Porque assim que ele lançava o livro, que ele lançou o livro, as perguntas chegaram, as críticas chegaram. E ele respondia a elas. Mas como é que ele respondia? Naquela época era carteiro, não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Não tinha Facebook. Então, ele ia respondendo através do jornal. E por que era de estudos psicológicos? Que ali também ele fazia o estudo de cada caso que chegava para ele. As pessoas chegavam, mandavam para ele cartas, as correspondências chegavam através de outras pessoas, de médios, dizendo: eu tenho um parente tal que apareceu para uma família tal. Eu tenho um filho que é sonâmbulo. Eu tenho uma pessoa, eu tenho na família ou na vizinhança alguém que está acontecendo isso, está ouvindo barulhos. Isso eram estudos de casos que Kardec fazia através da Revista Espírita. Então, publicada a Revista Espírita, novas críticas chegavam, novos conteúdos chegavam, novas informações chegavam, e ele também codificava. Então, além de todos esses livros, ele ainda tinha um trabalho mensal de publicar uma revista que continha, na sua média, 300 a 400 folhas. Né? No livro agora é isso, 300 e pouco, 400 folhas. Ele tinha esse trabalho. Não sei que tempo esse homem tinha para fazer ainda todo o resto, mas ele tinha, e ele viajava. Então, na verdade, o que eu pensei hoje para vocês é convidá-los a fazer a viagem junto com ele. Tentar fazer isso de uma maneira assim, que possamos... Vamos lá para 1850, 60, 62 e ver como é que esse homem saía da sua cidade com todos os seus escritos e provavelmente ele levava muito papel, porque no caminho ele também não deixava de trabalhar, né? Não existia tablet, então ele devia ter que ir lá mesmo fazer isso na mão, e ele ia para lugares longínquos dentro da França. Está vendo como é que eu estou passando rápido, doutor? Olha aí. Para fazer a sua viagem espírita, em 1862, o codificador precisou de quase 2 meses para percorrer 693 léguas, que dá 1.158 quilômetros, e visitar cerca de 20 cidades. Isto porque a França, na metade do século XIX, já possuía uma malha ferroviária que cortava o país em todas as direções e cujos trens trafegavam na incrível velocidade de 50 quilômetros por hora. Imagine, né? Agora, e tinha trem, mas a gente também não sabe se ele ia em todos os lugares de trem, porque tinha uma outra coisa que se chamava cabriolé, né? Que era uma carrocinha, uma carruagem pequena de 2 rodas, puxada por um único cavalo. Também tinha esse meio de transporte, nesse período da França. Então ele ia, gente, de trem. Não sabemos se tinha conforto de primeira... Não sabemos se tinha lá primeira classe, nem se tivesse, se ele usaria, porque ele era um homem extremamente modesto, simples, e ele ia para todas as cidadezinhas que ele se colocou como meta de atender, de ir ver, de estudar, de aprender, de ensinar. Ele foi a cada um desses lugares. E falado por ele, nas impressões gerais, nesse livro da viagem, ele tem uma introdução, depois tem as impressões gerais sobre todas as viagens dele, dita por Kardec. Ele diz: nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso. Sondar opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica. E conhecer o julgamento que se faz de certas obras.
havia uma preocupação neste homem muito grande de que a crítica fosse em cima da doutrina. Ele não se importava de receber críticas à pessoa dele. Em nenhum momento ele se melindrou. Em nenhum momento Kardec se sentiu ofendido, porque havia muitas críticas a respeito dele. Isso não fazia parte dos problemas que ele enfrentava por ser o codificador. Mas ele tinha um grande temor de que os detratores da doutrina fossem ouvidos, porque também havia os especuladores, havia muita gente que não queria, obviamente, tinha um império de uma outra crença, né? Então não queriam. O espiritismo estava crescendo e ele via esse crescimento, ele via essa expansão do espiritismo. Tanto que na primeira viagem, que não foi essa de 1862, mas de 1860 ele já iniciou, ele foi próximo, ele foi a Lyon. Ele ficou mais perto de onde ele estava. Depois é que quando ele começou a receber todas as informações, todas as cartas, olha, está um grupo tal estudando, tem um grupo lá, e aí ele sentiu a necessidade então de fazer essa viagem de 1862 e contar para nós, hoje, em 2017, o que é que ele viu, o que é que ele foi fazer lá. Então, nesse livro, ele relata as suas impressões, e ali estão, neste livro estão impressos os 3 discursos que ele fez em algumas oportunidades, em alguns locais. Ele fez 3 discursos. E depois ele fez, e no livro também está, é interessantíssimo, se vocês puderem, peguem, porque é uma viagem mesmo, e boa e necessária para quem quer conhecer e quem está querendo se fazer um espírita. Porque nesse próprio livro ele faz uma distinção entre quem se diz espírita e o espírita praticante. Então é uma viagem boa de se fazer, porque nós podemos perceber como é que evolui de espírita para um espírita praticante. E depois, no finalzinho desse livro, ele vai dar, então, as orientações para aqueles grupos que estavam se formando. Porque era pouco tempo, pensa, em 1862, é pouco tempo. Só tinha ainda o livro dos espíritos e os livros dos médiuns publicados, e o que é o espiritismo. E então as pessoas recebiam também a revista espírita, né? Então tinham esses encaminhamentos. E ele foi lá. Ele foi para dizer, olha, isso aqui é legal de se fazer. É claro que ele não tinha essa linguagem minha, ele era muito mais rico no linguajar, mas isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui está produtivo, isso não está produtivo. Ele foi pessoalmente. Olha a preocupação, olha o cuidado que Kardec teve com aquilo que ele estava incumbido pelos espíritos superiores de trazer para nós. Porque uma posição muito mais tranquila, fácil, seria, tudo bem, eu estou recebendo de vocês, eu vou fazer, e vocês é que estão coordenando, então o que sair de errado é com vocês. Ele não fez isso. Ele disse, não, então eu vou lá, vou ver. E nos 3 discursos que ele faz, o primeiro deles, ele pede desculpa àquela plateia, àquela assistência, aquelas pessoas daquele local, porque ele ia falar de algo muito pessoal. Então é a primeira vez que ele fala das críticas que estavam sendo feitas à pessoa dele, mas em nenhum momento se melindrando com isso. Ele só estava fazendo questão, era de separar o que é dele e o que era da doutrina. E de chamar a atenção para que todos aqueles que estavam com ele fazendo essa viagem pelo espiritismo, que acabava de nascer, para que não se incomodassem, não se preocupassem com as injúrias, com as críticas pessoais. Então também isso ele teve essa preocupação. Olha, estou aqui para falar de uma coisa que está chegando, e tudo que está chegando, tudo que é novo, assusta, amedronta. Nós temos muitos inimigos. É óbvio que teremos mais, eles vão chegar. O homem está encarnado na Terra, tem inimigos, porque ele está na Terra. E nenhum de nós aqui é santo.
Ele foi lá falar isso. Então, se críticas nós vamos receber, não vamos responder a elas da mesma forma, no mesmo tom. Se pudermos, vamos conversar, vamos esclarecer os pontos. Se não pudermos, vamos ignorar. Ela não pode nos atingir. Agora, se a crítica for à doutrina, precisamos sim sentar, conversar, argumentar, contra-argumentar, e não vamos desistir enquanto nós não esclarecermos suficientemente bem para aquela pessoa interessada em ouvir os nossos argumentos, aquilo que nós precisamos dizer. Porque quando a pessoa está criticando por criticar, também não interessava a Kardec. Ele não se ocupava disso. E ele é muito forte nessa questão de dizer, aquilo que não dá, que a pessoa não quer, não vamos mexer, nós não vamos atrás dela. E, aliás, é uma crítica que faziam a ele. E ele fala sobre isso no primeiro discurso. Algumas pessoas me criticam porque eu não corro atrás de uma pessoa que falou mal de mim e eu vou lá para me justificar. Não vou, não posso, eu nem tenho esse tempo para perder. E é perda mesmo de tempo. E ainda hoje nós pensamos nisso, gente. É perda de tempo quando a gente quer impor a nossa opinião ao outro. Ele já disse isso lá 160 anos atrás. Não podemos impor nossa opinião ao outro. O outro tem todo o direito, todo o livre-arbítrio de ter a opinião que ele quiser. Ele pode ser uma opinião completamente oposta à minha, ainda assim sermos amigos. E ainda assim sermos irmãos. O que eu não posso é querer impor a minha opinião ao outro. Se o outro me diz, puxa, me fala aí do que você está estudando, isso é bom, está sendo bom para você, então eu quero também saber, venha para cá. Era mais ou menos isso que ele estava tentando dizer lá. Se ele diz, eu não acredito no que você está dizendo, eu não posso fazer nada. Você já partiu de um ponto que diz, não acredito. Você me dá a chance, você quer que eu te diga se é bom para você acreditar? Não quero nem ouvir. Não posso fazer nada. Não é esse o momento, não é essa hora. Então fica lá, eu vou cuidar do que eu tenho que cuidar aqui. Mas você, em nenhum momento, é meu inimigo. Em nenhum momento olho para você como alguém de quem eu não gosto. Em nenhum momento. E a qualquer momento que você despertar para isso e disser, você agora me ajuda, eu agora estou querendo entender, venha. Então ele fazia essa distinção. E ele precisava dizer para aquelas pessoas que estavam lá, estudando o Espiritismo, através dos livros que ele estava publicando, e que muito provavelmente mandavam carta para eles, olha, nós estamos tendo um problema aqui, porque uma pessoa tal está apedrejando o nosso centro, porque uma pessoa está dizendo que o espiritismo é curandeirismo, que o espiritismo é coisa de bruxa. Então ele ia até lá e ajudava essas pessoas a se colocarem de maneira tal que elas pudessem argumentar também. Porque essas pessoas também estavam no início, também estavam começando. E o interessante é que essas pessoas não necessariamente eram espíritas. As pessoas que se reuniam era para estudar, e elas vinham de todos os credos, ou de credo nenhum. Elas vinham para saber o que está acontecendo, o que está chegando novo. Vamos ler, vamos estudar, vamos nos orientar. E Kardec deu essa assistência. Nesse período, durante esse período em que ele publica as obras, ele também dá uma assistência pessoal. Olha que coisa fantástica. Não sabemos como, nem de que maneira este homem conseguiu fazer tanta coisa num período tão curto. Mas ele fez. E não se queixou em nenhum momento de estar fazendo. Ele sabia que o que ele estava trazendo para o mundo era, sim, o início de uma nova era para a humanidade. Ele não estava trazendo uma coisa para algumas pessoas, ele não estava trazendo para seguidores, ele nem pensava em ter esse conteúdo de seguidores, esse conceito. Mas ele estava fazendo algo que foi-lhe dito pelos espíritos superiores que era para a humanidade. A transformação nossa, essa mesma humanidade que está aqui, ouvindo o Kardec hoje,
através dos tempos. E que estará daqui a 200, 300 anos, e que estaremos de volta daqui a 1000 anos, ouvindo o Kardec de sempre. Que não traz novidade, que não traz nada que já não estivesse na nossa consciência, que não traz nada que já não estivesse na natureza, que não traz nada que Jesus já não tenha dito, que Moisés tenha falado. Ele só amplia o nosso leque de conhecimento, de clareza. Ele amplia para nós uma linguagem que antes era de negação, que depois passou a ser metafórica, porque nós precisávamos naquela época, e depois ele vem e esclarece. E se alguém às vezes nos diz, a Gênesis é muito complicada, eu não gosto muito de ler, porque é muito termo científico e tudo isso, visite a Revista Espírita, leia de novo, pegue um dicionário. Não há nenhuma questão ali que nós não possamos entender, mas é preciso persistência, sim, claro. Não é uma leitura que a gente toma conhecimento e toma total propriedade dela no primeiro momento. E para isso também existem os grupos de estudos. E foi muito, muito mesmo orientado por ele que houvesse mesmo grupos de estudos. É bom que se tenha outra pessoa para falar. Mas eu não entendi assim que você está entendendo, não. Então vamos ler de novo, porque eu só entendi dessa forma. Vamos de novo. É isso. Isso é metódico. Isso é um dos métodos orientados por ele para que fizéssemos. Porque o estudo da Bíblia, todos nós sabemos, também não é fácil. Porque a linguagem é toda figurada. E o que vem esclarecendo para nós na doutrina espírita? Muitos dos conteúdos da Bíblia, que vêm se esclarecendo. Muitas das passagens de Jesus que nós não entendíamos naquela linguagem figurada, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, aqui, é assim. Olha, o que ele fala quando ele fala da candeia, o que quer dizer? O que significa essa simbologia para a gente? O que era um alqueire? Isso tudo vem sendo trazido na codificação espírita. É de uma linguagem fácil para nós, porque hoje nós temos muitos recursos também para poder esclarecer muito linguajar e tudo. Mas não é nenhum momento, nenhuma figuração que nós não possamos decifrar. Não existe nada metafórico no Livro dos Espíritos. É claro, é conciso. É para que nós possamos mesmo acompanhar. Mas nem por isso é uma leitura que a gente faz como a gente lê um romance. É algo para se estudar. Leia de novo. Essa questão, leia de novo. Por quê? Até porque nós sabemos que nós somos espíritos em progressão. A cada dia somos diferentes do dia anterior. Hoje eu leio o que é Deus diferente do que li no mês passado. Para mim, hoje, o que é Deus é totalmente diferente daquilo que li 3 anos atrás. E 15 anos atrás, eu nem entendi mesmo, nada. Nada. Hoje a gente olha e fala, nossa, essa experiência de Deus, ela é nossa, ela é única, ela é exclusiva, ela é específica, ela é individual. Eu só posso ter essa experiência porque eu estou crescendo, porque eu estou na lei do progresso. Hoje eu estou um pouquinho diferente de ontem, e esse pouquinho precisa e eu quero que seja para melhor. Então hoje eu vou ler essa questão de uma maneira totalmente diferente. Então, continuando um pouquinho a nossa viagem, passei mais de novo. Quando eu falei que ele recebia muitas críticas e havia muita especulação, porque também começou a chegar o conhecimento de Kardec, que alguns médiuns estavam usando alguns conceitos e algumas práticas para cobrarem, e aí as pessoas que estavam sérias, que estavam estudando, ficavam preocupadas, escreviam para ele, mas aqui as pessoas estão atacando porque tem médiuns cobrando. Então ele fala, antes dessas especulações, num dos discursos ele fala,
Era preciso cortar pela raiz um mal que o teria atrasado por mais de um século, o espiritismo. Toda a ciência espírita seria atrasada se isso se permanecesse, se ele não ligasse, se ele não fosse lá. Foi o que me esforcei por fazer, demonstrando desde o princípio a face grave e sublime dessa nova ciência, fazendo-a sair do caminho puramente experimental para fazê-la penetrar no da filosofia e da moral, revelando finalmente a profanação que seria explorar a alma dos mortos ao mesmo tempo em que cercamos seus despojos de respeito. É isso, né? Então nós fazemos todo um ritual de respeito no sepultamento, no velório de um ser amado, dedicamos toda a nossa emoção, nosso sofrimento ali, e sai dali e vai para um centro que não é sério, se reúne com pessoas não sérias e vamos brincar de receber espíritos, eu coloquei aqui entre aspas, de provocar, de fazer mesas girarem com a intenção simplesmente da curiosidade, da galhofa. Isso existia, óbvio, existe até hoje entre nós, uma coisa nova, as pessoas começam a fazer experimentos mesmo com ela, a fazer coisas que não deveriam fazer, porque é novo, não conhece, então vamos criticar. Nem conheço, mas eu já acho que não é legal. Existe muito isso. Então ele teve também essa preocupação de ir brecar. Então, antes que a coisa ficasse muito mais séria e depois perde o controle, ou atrasa o espiritismo em 100 anos, vamos lá, vamos dizer que não. Essa doutrina é séria, ela é sublime. As consequências dela são a moralidade, o respeito, o amor. Em si, acima de nós está um Deus todo amor. E se essa é a terceira revelação, e se Ele nos permitiu, se Ele nos enviou, os espíritos superiores, vamos tratar isso com a sublimidade que ela merece. Não somos levianos. Então ele vai e diz isso para as pessoas que esperavam isso, precisavam disso. Porque quem estava à distância dele de 1.150 quilômetros não tinha tanta força assim. As pessoas eram muito dedicadas, mas não tinha essa força de dizer, nossa, ele está lá, está escrevendo, mas nós aqui, como é que seguramos essa onda? Quando começa todo mundo a apontar para a gente e falar, vocês são os feiticeiros, vocês lidam com bruxaria. Como é que eles iam fazer? Fulano de tal está cobrando para receber um espírito lá de fulano, para dizer não sei o quê. Isso preocupou, e isso o fez ir até lá, a 50 km por hora, num trem Maria Fumaça, né? Imagine, gente, as pessoas também lá recebendo este homem fazendo essas colocações, né? Tá certo, estava certo. Bom, tá não. Tinha um negócio aqui para passar, né? Às vezes eu esqueço como é que é. As relações da alma com o ambiente terreno não cessam com as forças. Faltam essa. A alma em estado de espírito constitui uma das engrenagens, uma das forças vivas da natureza. É sempre e por toda parte um agente ativo da vontade de Deus para a execução de suas obras. Assim, conforme a doutrina espírita, tudo se concatena, tudo se encadeia no universo. E nesse grande movimento, admiravelmente harmonioso, as afeições sobrevivem. Do que a gente estava falando aqui? No segundo discurso dele, que está na página 61 do livro, da viagem, ele também foi levar essa mensagem de eternidade para as pessoas, da sobrevivência da alma. Porque até então, isso não era dito. A sobrevivência da alma, sim, mas da maneira que ela permanecia viva, com as afeições intactas, que a morte não destruía as relações, e que isso todo a gente ia retomando a cada nova existência, que ao contrário de encerrar uma afeição entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, ela renovava, ela se estreitava a cada nova existência,
Kardec foi levar isso porque era uma das dúvidas. Como assim? Como assim vamos reencarnar? As pessoas perguntavam muito porque isso surgia como crítica até. Então ele está dizendo que eu morro, aí depois eu reencarno numa outra família, essa já era, nunca mais vou ver. E era preciso, isso era uma das grandes questões, e era preciso então que ele fosse lá e dissesse, olha, vamos acalmar os ânimos, vamos lá falar como é que é isso aí. A reencarnação, opostamente ao que estão pensando, ela não encerra os laços afetivos. Ao contrário. Hoje eu tenho em vocês uma família afetiva. E numa outra existência, muitos de nós nos encontraremos. Nós estaremos sempre em contato. Não só através da reencarnação, mas quando a gente rompe o liame da vida material, a gente permanece em contato com os nossos seres amados. Isso consola, isso traz calma, e isso acalmou de fato aquelas pessoas que estavam muito emocionalmente agitadas por isso. Poxa, mas o que ele está trazendo para a gente é que a gente vai reencarnando e depois se perde pelo mundo. Não, ao contrário. Eu desencarno hoje e quando eu estou no outro plano espiritual, eu estou em contato com os meus amados. Só depende de mim. Como eu estou me conduzindo nessa vida com os meus seres amados? Porque se eu os trato como seres amados, como pessoas a quem eu devo respeitar, amar, aceitar as diferenças, eu estarei em contato com eles, encarnada ou desencarnada, porque eu não mudo, porque eu sou eu do jeito que eu saio daqui. Então depende de mim hoje lidar com eles da melhor forma possível. Porque, claro, se eu aqui não me entendo com eles, não estou em paz com eles, se eu estou em eterna desconfiança, interna briga, interna inimizade, eu, ao sair daqui, não viro anjo, não viro santo, não ganho um prêmio e falo, não, tudo bem, então você está com saudade? Vai lá ver seus parentes. Para quê? Eu não gosto de nenhum deles gostou de mim a vida inteira, não vou. Agora, quando eu percebo que o Espiritismo me traz essa responsabilidade de eu fazer o possível, o melhor, para eu ficar em contato com os seres que amo, é o que eu quero. É a minha liberdade. E o Espiritismo nada mais é que uma lição de liberdade, que uma promoção da liberdade do espírito encarnado. Façam aqui o que querem prolongar para o resto da vida. Façam agora, façam hoje, neste momento. Onde quer que estejamos, que o nosso pensamento seja de bem, de amor para os nossos entes queridos. E quando nós formos um pouco mais avançados, que esse pensamento seja de amor, de bem para toda a humanidade. Para os nossos queridos e não queridos, para os nossos afetos e desafetos, para os nossos amigos e inimigos. Olha aqui que coisa. Olha o Espiritismo dizendo, não importa em que você crê, se você faz o bem, se você está pensando no bem, é isso que você tem de volta. É uma certeza de que aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, da forma como eu ajo com o outro, é o que eu vou receber hoje e no futuro. E nada vai interromper isso. Eu saio daqui hoje, desencarnada. É só um exemplo, gente, não quero desencarnar agora. Eu saio desencarnada e olho para cá, para vocês, e penso, nossa, que coisa boa que eu fiz nesse exato momento em que eu deixei o centro espírita. Eu lancei para aquelas pessoas que estavam ali olhando para mim, uma mensagem de que façam o que quiserem fazer de suas vidas, mas neste momento, enviem para aquelas pessoas que vocês amam, todo o amor que vocês têm no coração. E nada
nada vai acabar com isso, nada vai romper isso. Nem a morte, nem a tristeza, nem o sofrimento, nem o abandono dessa pessoa, porque eu quero somente o bem para ela. Não me importa se ela me quer bem, não me importa se ela está comigo, se não está comigo, se ela vai me abandonar, se ela vai me criticar, se ela vai falar mal de mim, não me importa. Eu quero que ela fique bem, que ela seja feliz, que ela ache o seu caminho e que nós, quem sabe, um dia possamos juntos, de mãos dadas, irmos para outros caminhos, trazendo outras pessoas que nos foram desafetas em algum tempo, em algum momento da nossa existência. É isso que ele vem dizer. Olha, não termina. As afeições, elas conquistadas, genuínas, verdadeiras, elas não acabam. Porque as pessoas estavam preocupadas, porque havia quem dissesse, quem criticasse, quem quisesse derrubar o espiritismo por isso. Fala, tá vendo? Está trazendo aí uma coisa dizendo que, ó, nós sabemos que a alma é imortal, mas ele está dizendo que essa alma vai voltar várias vezes em lugares diferentes. Hoje nasceu na China, amanhã vai nascer em Friburgo. E aí esse cara está rompendo o que nós acreditamos. Ele quer nos separar de nossos entes queridos, da nossa família. E ele simplesmente diz, não é assim, é bem melhor, é muito melhor acreditar na outra coisa. Então, no terceiro discurso, ele vem coroando todo esse pensamento. Ele conclama aos espíritas, porque ele está diante de uma assistência, de umas pessoas que estão ali praticando, estudando o espiritismo. Então ele diz aos espíritas, sede bons para com vossos irmãos, sede bons para com o mundo inteiro, sede bons para com vossos inimigos. A exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. Para isso tendes o poder. E eles pululam em torno de vós. Os demônios do orgulho, da ambição, da inveja, do ciúme, da cupidez, da sensualidade, que alimentam todas as más paixões e semeiam por entre vós os pomos da discórdia. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Fico imaginando Kardec falando isso para as pessoas. E elas que estavam iniciando, começando o estudo, começando a entender, começando a praticar, elas também experimentando, e dizendo, como é que nós vamos fazer isso? Nós somos pobres mortais. Porque é assim que eu me coloco hoje, 160 anos depois, pensando quando ele diz para eu expulsar os demônios do orgulho, da ambição, de mim. Porque sabemos nós que com toda essa carga que nós trazemos de a carne é fraca, a matéria sobrepuja, porque eu não queria fazer, mas fiz. A gente sabe porque a gente traz isso como se fosse um dogma. Porque a gente justifica que a gente não consegue combater o orgulho que ainda há em nós, a gente não consegue combater o ciúme, a inveja que nós temos, porque a carne é fraca, porque eu sou só um ser humano, porque eu ainda estou lá no pedacinho, no início da cadeia da progressão espírita, né? Quem sou eu? Olha, quem somos nós? Ele diz, nós somos as pessoas que estávamos lá, que estamos aqui agora e que temos todo o poder de combater tudo isso. Porque todos nós faremos. Porque Jesus passou pelo que nós passamos. Porque ele começou pequenininho, simples e ignorante, igual a gente. E às vezes a gente se pega dizendo, quem sou eu, né? Para ser Jesus. Mas a questão 625 do Livro dos Espíritos fala, o maior espírito que passou por aqui, quem foi? Eles dizem, vede Jesus, guia e modelo. Se é guia, vamos atrás, minha gente. Se é modelo, vamos segui-lo. E nós ficamos aqui dizendo que quem somos nós?
não sei, eu estou falando nós, mas na verdade sou eu dizendo, quem sou eu para um dia pensar? Temos que pensar que um dia seremos. Um dia seremos. Um dia faremos tudo o que ele fez e, olha, palavras dele, muito mais. Nós somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Foi ele quem disse. E por que não fazemos? E por que achamos que não podemos fazer? É claro que podemos. É que falta-nos vontade. A vontade firme, inquebrantável de fazer. Vamos sair agora. Vamos lá, façam. Cortem a raiz do mal que há no orgulho. Cortemos a raiz que há no mal da inveja, né? As más paixões todas que estão aí em nós e que às vezes nós cultivamos até por comodidade. Vou mexer nisso agora não. Primeiro que dói. Segundo que é difícil pra caramba a gente achar que é aquilo mesmo, que somos isso mesmo, né? Eu não queria pensar que eu sou, mas eu sou. E aí, não tem problema não. Porque quando eles falaram isso pra gente, eles sabiam que... Primeiro, eles sabem quem nós somos, sabem quem eles eram, porque eles não foram diferentes. Deus não criou ninguém já na escala máxima espírita, ele criou tudo igualzinho. Não fez nenhuma distinção entre nós. Né? Então, é possível. E quando Kardec vai lá e fala isso para essas pessoas, imagino que essas pessoas tenham dito, pensado pelo menos, meu Deus, esse homem veio aqui para revolucionar a nossa existência, né? Ai, que bom. Somos muito gratos por ele ter feito esse trabalho tão grandioso, que deve ter sido muito, 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 de muito esforço para ele. Porque há trechos aqui nessa viagem que ele diz que ele não tem nem tempo para pensar no que vai responder para aquelas pessoas que estão falando dele. Então ele nem vai cuidar disso. Não é por orgulho, não. Não, de jeito nenhum, ele não era, não. Não é porque ele estava desdenhando daquela pessoa que estava, não. É porque ele realmente não tinha tempo para essas questões, porque as questões do espiritismo eram muito maiores. As questões que ele precisava esclarecer, discutir, argumentar, contra-argumentar, eram muito maiores. E o que ele estava legando para a humanidade não era o homem Allan Kardec. Não era ele. Ele pouco se importava se o nome dele fosse ficar ou não para a posteridade. Importava muito que a doutrina que ele estava trazendo, que ele estava recebendo, ficasse para a humanidade. E por que a gente está falando sobre isso? Né? Dessa questão de o que é que nós precisamos fazer em nós, o que é que nós temos que trabalhar, como é que a gente encerra isso em nós, como é que a gente acaba com o orgulho, como é que a gente manda embora todas essas nossas fraquezas. É que também temos que pensar que hoje, domingo de Páscoa, tem toda uma história, né? E que ela é contada de 1000 formas diferentes. Vocês, como eu, devem ter recebido todas as mensagens de sexta até hoje, de um monte de coelhinho, de um monte de ovinho, mas também de um monte de coisas muito sérias, muito pesquisas boas, vídeos esclarecedores do que significa a palavra Páscoa, o que é o momento da Páscoa, o que fez com que esse ritual e essa celebração ultrapassasse o tempo. Essa palavra Páscoa, ela é traduzida de várias maneiras. Uma delas é passagem, outra delas é renascimento, outra delas é libertação. Nós recebemos um vídeo muito interessante agora, de alguém que faz todo um histórico da Páscoa desde o início, como é que começou isso lá no judaísmo, como é que ela foi adotada pelo cristianismo. E o que fala da palavra Páscoa, que na verdade significa, para essa pessoa, para esse tradutor, o pulo do anjo, que pulava as casas em que não seriam sacrificadas aquelas pessoas com o sangue do cordeiro. Então,
é bem importante também, quando a gente contextualiza, o que é Páscoa, gente? Se nós pegamos para a gente Páscoa como renascimento, nós estamos falando do Espiritismo. Se nós pegamos renascer no sentido amplo, ele está falando também e abrangendo a reencarnação. Mas está também falando, no sentido aqui para nós, de renascimento todos os dias, todos os momentos da nossa vida. É renascer com o que a gente acabou de ouvir. É renascer com o que a gente acabou de receber do outro. É renascer um gesto de um filho, de um primo, de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. É renascer de um carinho. É renascer de uma doação. Então, a palavra, ela pode se ampliar e ela pode também chegar aqui para a gente e aconchegar nossos corações. Que possamos renascer. Renascer dentro de uma viagem que fizemos hoje, mas que podemos fazê-la todos os dias. Não só uma viagem física no tempo, mas uma viagem de nossos pensamentos, nossos corações, até onde a gente possa levar a nossa fé, o nosso amor, a nossa palavra de bondade, um gesto de carinho, um gesto de bondade. Para mim, hoje, Páscoa significa renascimento, libertação, passagem para um outro estágio, que pode ser o da compreensão, da empatia, ouvir o outro. Passamos para esse estágio. Páscoa pode significar a comunhão entre dois seres, dois estados, dois países, dois ou até mais universos, mesmo que tenham pontos de vistas muito diferentes. Que tenhamos todos uma Páscoa consciente de que o renascimento da humanidade deve começar, necessariamente, na construção individual da gratidão, do amor e do senso de dever da gente para o outro, do outro para conosco. Uma boa noite para todos e obrigada por terem me ouvido e até a próxima. Esta é a Páscoa dos espíritas, né? Nós não temos aquela simbologia, nós não ficamos presos na história lá atrás, mas essa passagem realmente é importante para nós, essa mudança que deve ser operada em nós. Todos nós devemos buscar isso aí. E a doutrina espírita é uma alavanca fantástica que temos, que vai nos auxiliar nessa modificação. Tirar o homem velho que habita em nós de reencarnação e reencarnação e deixar ressurgir o novo. Esse novo capaz de enfrentar as adversidades com fé e com esperança no futuro, né?